seguindo o nosso preceito existencial, assim, que é acreditar que a saúde é muito mais do que prescrever um remédio, tomar uma droga, usar uma dieta, fazer simplesmente um tratamento, colocar um osso para ser consertado dentro do gesso. Saúde é muito mais do que isso. Saúde é uma conquista. Saúde se é uma conquista, é uma vitória. Se é uma conquista, é um ganho cotidiano. Se é uma conquista, é algo que a gente tem que correr atrás e fazer acontecer. Eu acredito mesmo nisso. Todo mundo já conhece a Bruna. Hoje vai participar conosco nesse bate-papo. Vem cá, Bruninha. A Bruna é nossa psicóloga lá do Projeto Eu Saúde, como todo mundo sabe. Muito bem-vinda. Obrigada. E a Bruna e eu hoje nós vamos ter uma honra muito especial. A gente vai entrevistar um cara, velho, que já foi chamado de parede invisível no time que ele jogou muitos anos na Inglaterra. E se pode falar de conquista, eu acho que a gente pode falar com esse cara. Se pode falar de vitória, a gente pode falar com esse cara. Mas esse cara está aqui para dividir com a gente também que para vitória, para conquista tem que ter estratégia, tem que ter paciência, tem que ter garra, tem que ter esforço, tem que ter determinação, não vai ser fácil. E esse conjunto de atividades, esse conjunto de coisas maravilhosas que esse cara fez por nós, todos, na história do Penta em 2002, ele veio aqui para dividir um pouco conosco hoje, é uma honra receber Gilberto Silva, meu parede invisível. Tudo bem? Prazer recebê-lo, meu caro. E é uma honra. E temos aqui um especialista em futebol também, que está aqui só na tela, para dividir com a gente a opinião e viver um pouco conosco isso, que é o Lucas. O Lucas é meu filho, jogador de futebol. Atualmente está na universidade e tal, mas ele mora fora e não pôde estar aqui, embora eu tenha certeza que ele quisesse muito. Mas o que a gente quer dividir aqui tem um motivo e uma estratégia. O Brasil, na verdade o mundo inteiro, organizou ou reorganizou o calendário. Sempre houve o Dia dos Santos, o Dia da Paz, do trabalhador, da mulher, agora tem do homem, dos namorados, da mãe, do pai, etc. Há diversas estratégias por trás de haver um dia desse tipo. E uma dos dias ou do mês que é contemplado são os meses relacionados à saúde mental, prevenção do suicídio, uma série de coisas. E especificamente no mundo dos jovens é uma dor tremenda e de uma importância clínica violenta. Receber pessoas, receber um atleta sem igual, sem pouquíssimas atletas se comparam à história que o Gilberto Silva escreveu na vida. É uma honra e vamos falar um pouco sobre essas coisas do nosso desenvolvimento, emoção, o que for. Tá? Muito bom dia, tarde ou noite, o que seja. Algum momento do dia vai estar, né? Muito bom dia, tarde e noite, eu acho que resolve bem nosso problema. E é nessa base que a gente convidou a Bruna, porque a Bruna é psicóloga e entende, e ela estuda fundamentalmente essa coisa da comunicação, da capacidade da gente se comunicar e etc. E eu queria valorizar também essa coisa da formação de equipe. Gilberto, você viveu isso, né, bicho? Intensamente. Aquela irmandade que muitas vezes também vai ter briga, vai ter tudo isso, sim, mas dentro do processo de ir crescendo ali no futebol, né? Como é que você vê isso na sua vida, velho? Legal. Bom, obrigado, Ricardo, por poder estar aqui com vocês hoje, né, do Eu Saúde, você, Bruna, um prazer imenso, né? A gente já vem batendo uma bolinha aí já um tempinho, né? Dias que a gente mas hoje tivemos a oportunidade de bater uma bola, né, próximo, né? Pessoal até então aqui, só estava virtual ali, por telefone, videoconferência, mas, cara, o futebol por si só, né, tratando de um esporte de elite, né, aliás, de grupo, né, não é um esporte individual, então você tem que
lidar com vários aspectos para que o objetivo principal seja alcançado, né? Então, você tem uma equipe, um treinador, que é o líder principal, uma estrutura onde você usufrui para se preparar para as competições. Mas, além de ter todo esse trabalho em equipe, é importante para o atleta, né, para quem está inserido dentro desse processo, a preparação individual. A preparação individual, o cuidado individual para servir a equipe, ao propósito da equipe, ao propósito da instituição, acima de tudo. Então, são detalhes, né, que são processos que você pode trabalhar de maneira individual para servir o coletivo. Então, assim, enquanto atleta, eu tenho que fazer o meu melhor no dia a dia, né, no aspecto físico, tático, estratégico, tudo que envolve o jogo, eu tenho que estar no meu melhor para que no dia do jogo, dentro da parte coletiva, né, como são os treinos, quando eu vou treinar um coletivo, né, com 2 times ali, e para o jogo eu poder, na parte individual, servir aquela equipe bem e dentro da minha função, cara, eu tenho que estar no meu melhor, eu tenho que servir com excelência. Por quê? Ao final do jogo, ao final de um campeonato, de uma temporada, a minha equipe, o meu time, ele quer conquistar uma vitória, ele quer conquistar várias vitórias, quer conquistar um título ao final do campeonato. Mas isso só acontece de uma forma, digamos assim, sincronizada, de uma forma harmônica, se o meu individual está bem. Se o outro da posição também, individualmente, ele está bem com o objetivo de servir a equipe. E são vários aspectos, né? Então, você tem um cara que é mais talentoso, a habilidade de um gestor, que no caso é um treinador, a comissão técnica para lidar com esses profissionais. Todo time hoje tem equipe de psicologia também, não tem? Bom, eu não posso dizer hoje, né? Eu já tenho alguns anos, né, Ricardo? Sim, você está fora fora de um clube, né? Dos clubes. Mas, é muito valorizado enfim, e discutido o assunto. Sim, né? E é necessário. É necessário você ter um profissional. A Bruna vai falar isso melhor para nós aqui, né, do trabalho dela, mas nós antes do nosso bate-papo, né, a gente falou, né, eu passei para ela um pouquinho algumas experiências que eu tive no passado, né, ainda jovem, né, com 20 anos, o quanto isso foi importante para mim, não só no aspecto profissional, mas eu consegui, mesmo assim, sem ter talvez um trabalho personalizado, individualizado para mim, mas entender a importância desse profissional, que é o psicólogo, preparado para isso, para lidar com a emoção, ajudar o ser humano. Mas eu fiz um link, tanto no meu aspecto profissional quanto pessoal, porque não tem como você separar isso, né? As duas coisas andam juntas, elas têm que estar de maneira equilibrada. Ô Gilberto, antes de passar a bola para você, Bruno, eu vou só contar uma verdade, porque é importante as pessoas saberem a verdade. Aquela coisa da gente cumprimentar que é mentira. A gente já tinha se cumprimentado antes, a gente já estava batendo papo e tal. E é tão estranho, porque a gente fica achando que todo mundo chegou ali agora, né? Nada, não é assim não. Mas, Bruna, o que você imagina se o esporte, vamos falar de um jovem adolescente, não da elite ou da alta performance. O jovem adolescente, o esporte é importante no desenvolvimento da gente? O esporte é extremamente importante, né? E assim, ele pode ser o influenciador, o desenvolvedor de habilidades socioemocionais com muito mais, como é que eu vou fazer? Mais facilidade do que nós, pais, podemos dar em casa para os nossos filhos, né? Porque lá você vai aprender a socializar, né? A escola socializa também, mas no esporte é um pouco até do que a gente estava falando antes, né? Você vai aprender a ceder sua vez, a jogar em equipe, falando do futebol em si, né? Você não vai com a bola sozinho, você tem que dividir a bola. Tocar. Né? Então, você aprende Você vai ter chá de banco. Você já teve isso na vida? Isso acontece, né? Você tem que aprender a lidar com a frustração também, né? E o trabalho em equipe é isso, você aprender a lidar com várias circunstâncias, né? Porque, poxa, eu não vou jogar todo jogo, vai ter jogo que o treinador vai optar por outro atleta, então lidar com isso, né, com a frustração, essa parte socializar também, né? O esporte, ele traz isso pra gente, né? Então, vários benefícios, né? Se a gente for falar, a gente não cansa, né? Faz uma lista gigantesca. Eu acho fantástico.
A gente também falou nessa hora antes de entrar de uma das coisas interessantes que agora faço uma pergunta para a Bruna especificamente, que a agenda dos jovens, se deixar vir uma coisa meio desregrada, cheia de compromisso. Eu sou a favor de ter tempo de vagabundagem. O ócio criativo, ficar descansar, dar tempo para o corpo crescer, para tudo isso. E agora o atleta de alta performance, ele é submetido a uma exaustão contínua, né? Vem o filtro natural das coisas, saca ali da multidão aqueles que vão se destacar por habilidades pessoais e vão se submeter a um estresse muito importante, né? Sim. Que nem sempre é positivo. Esse estresse sem um acompanhamento, como o Giba trouxe, né? Sem uma rede de apoio aí que possa cuidar, isso também o profissional de psicologia, mas eu não falo nem só o profissional de psicologia, né? Um técnico físico também que vai cuidar do quão isso está sendo exacerbado ou pode estar sendo exacerbado fisicamente, né? O Giba estava falando da dor do atleta, né? Mas assim, até onde essa dor ainda é saudável, né? Ainda está dentro do limite daquela pessoa, porque sabemos que temos limites físicos diferentes, né? Homem gripado normalmente tem que ir pro CTI. Homem E mulher tolera bem, não é? Não tem essas histórias Isso não é uma regra, né, Ricardo? Cara, pra mim assim, quando eu gripo, normalmente eu tenho que ligar pra minha mãe, porque eu preciso de ajuda, eu preciso de, entendeu? Eu fico sofrendo muito. Eu entendi. Eu sofro muito. É um CTI emocional. O CTI E mulher é um bicho que aguenta. Pare. Né? Eu falo que depois que a gente tem filho, não tem mais dor, né? Assunto de parto eu vou guardar uma surpresa para mais tarde. Maravilhoso. Mas eu fui perguntar pro Lucas. Ô Lucas, me conta, bicho. O que você colocaria como a principal característica do Gilberto se você fosse nominar uma característica dele dentro do futebol? Ele falou assim, pai, e eu vou valorizar o aspecto psicológico dessa característica, não o aspecto físico. O time podia avançar porque sabia que existia retaguarda de segurança atrás. A tal parede invisível não é brincadeira, é verdade. O Arsenal chama ele de invisible wall, que é a parede, um bloqueio absoluto ali da defesa, que é a característica máxima. Isso é massa, do ponto de vista, inclusive, da nossa sociedade. Eu trabalho muito. Eu só dou conta porque tem gente que faz diversas outras coisas. E eu sou suporte para diversas outras pessoas que estão à minha frente também, né? E o futebol, você aprende a fazer isso, né, cara? Exatamente. Bom, o que acontece, né? Eu tive um entendimento, acima de tudo, né, qual que é o meu papel. Acho que quando você trabalha em equipe, você precisa compreender qual que é o seu papel. Porque tem um cara que, por exemplo, vamos imaginar uma construção de um prédio, né? Um prédio, ele precisa do engenheiro, o mestre de obra, o marceneiro, o pedreiro, o ajudante, serviços gerais, assim por diante. Uma equipe também a gente pode dividir, né, nessas funções, ou talvez de uma forma até diferente, talvez uma orquestra, digamos assim. Então, se a gente for olhar para uma orquestra, né, o cara que vai, digamos assim, talvez o maestro, né, vai ser ou camisa 10, ou o treinador que armou bem a equipe. Mas eu entendi muito bem, compreendi muito bem qual que era a minha função dentro da equipe. Eu não era o jogador mais talentoso que ia fazer gol, mas dentro da minha função, o cara que fazia gol não ia conseguir fazer. Então a gente tinha que trabalhar em harmonia, cada um, assim, em excelência dentro da sua função para que o todo funcione bem. Então isso foi um dos primeiros, assim, um dos princípios mais importantes para mim, compreender qual que é o meu papel, o que eu preciso fazer, né, no aspecto físico, tático, técnico, para fazer o meu jogo perfeito. Para poder ser a parede invisível para a galera subir para o ataque sem precisar olhar. Imagina o seguinte, eu tenho que ficar, vou te dar um exemplo mais fácil assim para todo mundo compreender. Nós temos Ronaldinho e Rivaldo na frente atacando, né? Você acha que esses caras vão marcar? Não vão, cara.
E eu nem quero que eles marquem, eu quero que eles fiquem ali para fazer gol, porque eu não vou fazer gol na quantidade que eles fazem, né? Podia até acontecer. Então, eu tenho que ser suporte, assim como você disse, né? Eu tenho que ser suporte para eles, dar a retaguarda, para que eles vão tentar várias jogadas, vão fazer gol, vai bater na trave, vai errar, e quando eles errarem e perder a bola, eu vou estar ali para recuperar e entregar para eles de novo, para ele tentar de novo e errar quantas vezes for necessário. Então, esse é o trabalho de equipe, né? Mas a hora que nós estamos aqui defendendo também, eles vão ficar numa posição estratégica para ser suporte, para a gente pegar a bola, entregar e ele vai lá decidir o jogo, cara. Ele tem que voltar o suficiente para entrar no teu campo de visão e no alcance da tua perna. Porque senão você rouba a bola aqui e não tem o que fazer com ela. Você vai perdê-la. Você precisa ser capaz de conectar. Ele tem que voltar. Isso é uma aula de gestão de equipe. Né? Não tem nada a ver com futebol. O que você está dizendo, se a gente tirar isso de dentro do futebol, colocar isso dentro de uma equipe de qualquer coisa, qualquer natureza, uma sala cirúrgica, uma equipe de produção de telemedicina como é a nossa, há que haver cada um dos papéis. Sim. Só porque me veio aqui, escutando ele dizer, assim, da importância que é aprendido com essa equipe, né, nesse reconhecer seus papéis, mas que ela também não funciona se você não ficar lá atrás para defender e o outro não vai fazer o gol com essa maestria. Exato. Ou o exemplo do prédio, né? Se não tiver lá o ajudante de pedreiro, também o pedreiro não vai trabalhar com a qualidade que ele precisa. Então, não tem papel menos ou mais importante, tem papel. Né? E eu acho que isso que os jovens vão aprendendo dentro de um trabalho em equipe como o futebol, e talvez um dos mais adorados, pelo menos no Brasil, né? Que vale para a vida toda, que é isso que você está dizendo. Em qualquer função que eu vou exercer na vida, se eu sei o meu papel, e se eu entendo que o meu papel é tão importante como de qualquer outro que faz parte dessa equipe, e equipe pode ser equipe de trabalho, pode ser equipe mundo, pode ser equipe família, né? Então, se eu entendo esse papel, a saúde, ela vai ser promovida aí, né? Saúde, jamais. Saúde, a gente tem que esquecer que saúde é ausência de doença. Saúde é bem-estar. O bem-estar tem, inclusive, com você aceitar no lugar que você está. Você falou um trem, cara, muito legal. Numa relação conjugal, quando eu fui sexólogo do dia a dia e entregava ali a interferência ou a intervenção dentro de uma relação conjugal, mas quando eu fui gestor de equipes e tal, não sei o quê, tem uma coisa que são os papéis que você valorizou agora, mas sempre vai haver acordo, se a gente for inteligente. Olha, eu vou te conceder esse espaço que você manda bem, para que você me conceda a liberdade para mandar bem no meu espaço, para que juntos a gente chegue lá mais para frente. Isso não significa subjugar, não significa nada disso. Você falou, cara, do papel teu, que faz menos gol, do que o Ronaldinho. O Ronaldinho só é capaz de fazer gol porque tem defesa. Senão ele não vai poder correr, ele vai abrir espaço. Na empresa, existem os papéis técnicos, gerenciais, que são muito competitivos entre si. Normalmente um técnico quer virar gerente, porque vai aumentar o ganho e tal. E não é verdade. Esses livrinhos de ajuda empresarial, tem um antigão, que é o monge executivo, conta esse casinho. Não é o melhor técnico que vai ser o melhor gerente. O melhor gerente é gerente. Só que sem o técnico para dar retaguarda, para uma equipe andar para frente, não adianta ter gerente. Os papéis são diferentes, mas eles são válidos. E isso é tudo. Jogando joguinho no seu computador, se o jovem ficar ligado na tela, a gente sabe, tem centenas de milhares de trabalhos que demonstram que o tempo de tela do jovem, inclusive durante a infância, a primeira infância, é inversamente proporcional a vários aspectos da saúde mental, inclusive da saúde relacional. Porque aqui, se você não gostou da jogada, você faz assim, plif, ela desaparece, você começa ela de novo. Lá não. Quantas vezes você comeu bola? Lógico, comeu.
A vida é real, né, cara? Na verdade, assim, o atleta, ele se prepara para diversas situações, né? Então, por mais que você treine de acordo com que, digamos, seu treinador viu vários vídeos da equipe adversária, você vai se preparar de acordo com isso. Mas o jogo, ele é imprevisível. Agora, para mim, uma das coisas fundamentais, né, que eu sempre procurei fazer e sempre falo para as pessoas, né, trabalho hoje com atletas, falo para eles, não importa o adversário que você vai jogar, você precisa estar pronto, precisa bem preparado, você precisa treinar no seu melhor todos os dias, porque você não sabe como é que o seu adversário vai jogar. De repente você espera alguma coisa, ele está muito melhor do que você imaginou. E aí, se você não está pronto? Aí ele fala assim, eu preciso estar preparado, né? Eu falo assim, não, você precisa estar pronto. Se prepara durante a semana, no final de semana você tem que estar pronto, porque quando está valendo, vida real, não adianta, não dá para tremer, não dá para ter dor de barriga, não dá para ter dor de cabeça, ansiedade. Porque você tem que entrar no campo, né? Imagina você cuidar de pacientes, né? Como você cuidou várias vezes, e não tivesse pronto na hora que você fosse para uma cirurgia. Todas são importantes. E a cirurgia para você todas tinham uma importância, uma relevância muito grande em função da sua preparação, e para nós, a nossa cirurgia era o jogo, né? É o jogo, é claro. Todo jogo é importante. Então, o foco na preparação ele é fundamental, né? Para que naquele momento, cara, você tem que fazer o seu trabalho com excelência. Eu acho que isso é importante. Cara, das vezes, nesses últimos meses que a gente falou, todas as vezes eu saí me sentindo, revendo o que é o universo do futebol, porque quando a gente está aqui, eu sou só espectador, não sei jogar bola, e curto futebol, mas curto meu galo. Boa. Não vem com essa cara, não. Tá bom. Mas sou espectador e acho bonito. Mas é muito além daquilo. Quando o Gilberto e hoje mais cedo, despertou os aspectos atrás do campo, desse preparo, da emoção, daquilo outro. Uma das coisas que mais dói, eu tenho certeza, é uma boa derrota. Porque, afinal de contas, você está lá para perder, você está lá para ganhar. Mas tem que lidar. Tem que saber que isso vai acontecer todo dia. No meu mundo cirúrgico, as consequências de uma derrota são, às vezes, catastróficas. No mundo psíquico, também. No mundo do futebol, também. Vamos falar para usar um exemplo bem distante de nós e bom para nós, a gente pode falar do Baggio, que perdeu o pênalti contra a Itália lá em 94. E, por outro lado, a gente perde todo dia. Eu queria que a gente dissesse para o jovem e que ele entendesse esse papo que tem a ver com o futebol e com idolatria, porque está aqui um ídolo da minha juventude inteira, também pode ter erro. E a gente tem que aceitar passar por cima. E eu tenho aprendido muito com a história do luto, de coisas que eu vivi recente na minha vida. As marcas da vida não passam. A gente aprende a conviver com elas, e boa. E a gente vai precisar de amigo, pegar na mão, apoio. Se você pudesse falar, o que você falaria para alguém? Velho, bora lá de novo. Entra de novo no campo e vamos jogar. Bom, isso é muito legal, né, Ricardo? Esse ponto que você colocou. Porque atualmente, né, se olharmos para o mundo tecnológico, ele trouxe vários benefícios para todos nós, ele tem nos auxiliado imensamente em todos os aspectos, né, da nossa vida, das empresas e assim por diante. Por outro lado, né, ele trouxe também para muitas pessoas, né, a figura do herói que nunca perde. Então, se eu voltar um pouco para a minha infância, né, assistindo os desenhos, né, ali na minha infância e adolescência, a gente tinha a imagem do herói que no final ele passou várias dificuldades, mas no final ele vai vencer.
E se trouxermos isso para o nosso dia a dia, ele não tem muita diferença. Mas não existe o herói que só ganha. O herói, ele enfrenta dificuldades, cara. Então, se você olhar para trás, antes de você, o seu pai, quantas dificuldades seu pai não passou para cuidar de vocês? Quantas dificuldades você não passou para cuidar dos seus filhos? A Bruna, né? Quantas dificuldades que ela, que é uma pessoa de referência na psicologia, dentro do trabalho, para levar a mensagem dela, ajudar alguém, qual o desafio que ela enfrenta no dia a dia, ela como mãe, nós como pais, quanta dificuldade a gente enfrenta, né? Em todas as áreas da nossa vida, seja ela pessoal, profissional, né? Às vezes uma relação até com um amigo, por exemplo, né? De repente tem amigo que cobra a presença, né? Mas às vezes está ocupado e não consegue. Então, eu não vou ganhar o tempo todo. Então, o esporte me ajudou a lidar com isso, com as derrotas. E se você traz isso para a sua vida pessoal, cara, eu já tive várias derrotas, cara. E eu tenho várias derrotas até hoje. Porém, uma coisa que eu aprendi é dar um significado para a derrota. O que eu faço com a derrota? O que a derrota me ensina? Ao invés de olhar para a derrota como um fim. Você não pode olhar para a derrota como um fim. A partir do momento que você começa a olhar para a derrota como um fim, muita coisa passa a perder o significado, principalmente o teu esforço. Entendeu? Numa final de uma competição no campeonato, eu ganhei alguns campeonatos e perdi também. Um vai ganhar, o outro vai perder, cara. Então, quando eu entro numa competição, né, começou uma temporada no campeonato, eu entro numa competição, qual que é a maior probabilidade de eu ter ao final da competição? Perder, não é vencer. O Campeonato Brasileiro são 1 para 38. Então, no dia zero, tem é 1,38. Você tem 20 equipes. 20 equipes, 1,20 de chance de ganhar. O primeiro dia zero. Exato. Então, você tem a maior probabilidade é você perder. Agora, no nosso dia a dia, né, acho que os jovens, principalmente, eles têm que aprender a lidar, acho que mesmo, né, o lado emocional, entender que a derrota faz parte do crescimento, do aprendizado. E não colocarem, poxa, eu não sei, eu não dou conta. Eu errei. Se você errou, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Agora, como é que faz certo? Como é que eu posso fazer? Eu sei fazer certo? Se eu não sei, quem pode me ajudar? Quem pode me ensinar? Então, as pessoas estão perdendo ao mesmo tempo talvez a oportunidade, né? Perdendo talvez a curiosidade de perguntar, perdem a coragem, ficam receosos, não perguntam as dificuldades, pedem ajuda. Acho que eu peço ajuda toda hora. Muitas vezes eu peço ajuda dos meus filhos, cara. Ô, Lucas, né? Foi decepcionante para você largar o futebol, meu velho? Cara, foi muito decepcionante. É uma coisa que eu ainda é minha paixão, né? Até hoje, de praticar e de assistir. Cara, foi uma decisão que... Pronto, tive assim com o joelho e tudo mais. E conciliar o futebol com a faculdade, na minha idade, assim, é difícil. Muito difícil de fazer, mas... Bola pra frente. Ainda gosto muito de praticar. E bola pra frente, né, cara? Bruna, o que você diria pra galera, velho? Então, escutando aqui, né, tanto a experiência do Lucas e o Giba trazendo, e esse exemplo que ele trouxe dos desenhos animados, do super-herói, né? A gente lembrar que primeiro o super-herói não é humano, né? É uma desumanização, assim, muito radical, inclusive, de um lugar, de uma pessoa na vida real. Então, acho que o que eu diria para a gente entender como humano essa versão, né? É através dessas perdas, dessas derrotas, desses desafios que tem possibilidade de crescer, através de quando eu deixo de ganhar aquela expectativa que eu tenho, né? De chegar na vitória, que também tem uma vitória aí, porque já é um passo dado, onde eu vou aprender o que dá para melhorar, onde eu vou aprender o que dá para crescer, né? Então, tudo isso acaba se tornando um grande aprendizado e a possibilidade de chegar na frente daquilo que eu almejo, né? Então, assim, não tem vida real, não tem trajetória humana sem frustração, sem perda, sem derrota. Em paralelo, eu vou te fazer uma pergunta e a mesma para o Giba, para a gente trazer
essa importância do esporte. A vivência em equipe, fora do mundo da tela, mas no campo da várzea ali, onde a gente joga a areia nos outros para poder jogar bola, você acha que é um fator legal, positivo, para que a gente aprenda a tolerar essas perdas? Eu acho que é essencial, né? E se é aquela criança que não gosta de futebol, no caso, né, vão ter outros esportes com a mesma... Claro, o futebol é o futebol acho que ganha aqui, É. né? Mas qualquer esporte do âmbito coletivo, né? É claro que o esporte individual, ele traz seus ganhos também, mas a convivência coletiva, ela vai lidar com isso o tempo inteiro, né? Porque é isso, assim, não é só se o meu time ganhou, é que hoje eu vou ficar no banco e meu time tá jogando. E aí? Eu vou torcer pro time ou eu vou ficar com raiva porque eu tô no banco, né? Então, acho que tudo isso se torna um grande aprendizado para a vida, para superar, para se ver como ser humano, né? Véi, me conta, você acha que o esporte pode ser, então, um facilitador no nosso desenvolvimento socioemocional da juventude, primeira infância, segunda infância, juventude, adolescência? Bom, a gente já ouviu várias vezes, né, falar que esporte é vida. Além de ser vida, para mim, ele é uma das maiores plataformas de ensino do ser humano. Se você olhar o futebol, aliás, o esporte, e você for dividir ele em matérias, ele é matéria para a vida, cara, em todos os aspectos, né? Onde você vai se socializar, como lidar com os conflitos, lidar com as frustrações, como a Bruna falou, as derrotas, né? Mas ao mesmo tempo trabalho em equipe, de como eu vou falar, quem vai ser o gerente, né? Normalmente você escolhe um capitão da equipe, de repente é o gestor máximo de uma empresa, que é o capitão, aquele cara mais comunicativo, é a pessoa que às vezes ele não precisa falar tanto, mas as pessoas respeitam. E para mim é o fato de, né, você estar ali, gerenciar isso, né? Gerenciar pessoas, né? Ajudá-los. Acho que gerenciar muito mais é orientar e ajudá-los nas suas dificuldades, né? Ajudá-los, orientar, como a gente às vezes faz com nossos filhos, né? Então o esporte, eu vejo ele como plataforma de ensino, além da parte de competição. Então, eu vivi, né, por 20 anos praticamente a parte competitiva, mas ao mesmo tempo enxerguei como uma plataforma de ensino, né, em todos os aspectos, né, e aspectos humanos que eu vou precisar, né, talvez na minha empresa, na minha casa, que eu vou precisar na convivência ali, na competição. Agora, qual que é o desafio de um atleta? Pelo menos no futebol eu vivi isso. As pessoas não te contam dessa forma. As pessoas talvez não estão preparadas, nem todo mundo está preparado para te contar dessa forma. Olha, se você praticar esporte, você vai cuidar da tua saúde física, você está cuidando, além de competir e ir em busca do seu sonho, em função do propósito que você tem, que é ajudar a sua família, né, se transformar num profissional, mas você está cuidando da sua saúde física, mental ao mesmo tempo. Na parte esportiva. É a definição que eu tenho, tá, Bruna? Depois me ajuda aí, se alguma coisa eu fugir. Então eu vejo o esporte dessa forma, né? Eu estou cuidando da minha saúde física e mental. Como hoje eu não compito mais, então eu ainda pratico esporte nesse sentido. Mas, cara, você tem ali convivência de grupo, cara, como é que você relacionar com as pessoas, né? E várias outras coisas. Se a gente for destrinchar, né? Nós temos aí vários ensinamentos para a nossa vida, né? Para, digamos assim, ter uma vida melhor. Não vou dizer que vai ser a vida perfeita, porque todos nós vivemos desafios, né? Por mais que você alcance, né, ou já alcançou, ou busca alcançar um determinado tipo de sucesso, porque o sucesso é diferente para cada pessoa, mas todo sucesso ele é importante. E as pessoas têm que aprender a valorizar, acima de tudo, as pequenas conquistas. Às vezes está todo mundo buscando, digamos assim, a pedra mágica. Aquilo, pô, cara, pedra mágica, cadê? E está todo mundo nessa corrida, às vezes que parece que é uma corrida do rato, né? Está ali aquele ratinho rodando em círculo, mas ele não sabe nem o que está correndo atrás, o que ele está buscando. Então, valorizar as pequenas coisas, cara. As pequenas conquistas que realmente fazem sentido no nosso dia a dia, né? Então, quando eu olho para o esporte, eu vejo isso, cara. Eu aprendi a valorizar as pequenas conquistas, porque é a partir delas, né, ir errando e corrigindo.
Não é aquela coisa, errando que se aprende. Pô, eu errei, beleza, mas aí eu aprendi a fazer certo. A partir dali, eu vou continuar para continuar. Se eu errar de novo, eu vou corrigir e ir para o próximo estágio. Eu sinto muito, mas eu tenho que ter essa missão de acabar o papo. Há limites de tempo, mas que prazer enorme. Eu vou valorizar só para fechar, e a gente de propósito não ficou valorizando aqui a questão do mês de setembro, que é a prevenção do suicídio, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Suicídio, principalmente, né, em adultos, até a idade de adultos jovens, é algumas vezes a segunda causa de morte no Brasil, depois de trauma e mortes violentas do tráfico, do trânsito, né, da violência urbana e tal. Há ajuda, há estratégias tanto preventivas quanto emergenciais. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, existem outras estratégias disponíveis 24 horas, são gratuitas pela internet. A gente tem no Eu Saúde disponibilidade para receber a hora que vocês quiserem. Liga lá, entra no WhatsApp, fala, é uma urgência. Alguém vai te atender. Independente de ter plano, de qualquer coisa desse tipo, alguém vai te atender, sempre. A gente faz treinamento para isso e tudo mais. E que cada vez mais a gente possa, em sociedade, criar mecanismos que nos defendam emocionalmente das agressões que a vida vai nos trazer no futuro. Ela vai trazer. A vida vai nos agredir. É assim que é. A gente tem que lidar com ela, né? Lidar com a agressão e tirar de letra. Manda teu beijo, manda o teu. Primeiro agradecer, né? Essa honra de estar aqui. Tudo bem no meio de 2 atleticanos. Mas muito feliz, isso não é uma questão. De estar promovendo essa ideia, esse debate, né? Com a experiência aí do Giba para a molecada toda aí, e para nós adultos principalmente, assim, do quanta coisa, né? De importante a estratégia do futebol traz de aprendizado, né? Gostei muito da sua fala, da plataforma de ensino, né? Que é a plataforma de ensino que o Ricardo propõe aqui também, né? Na promoção da saúde. Então, me contemplou bastante aqui estar perto de vocês, falando de vida, que é algo tão importante para mim, né? Para todos nós. A gente vê que é um assunto bem amplo, né, Ricardo? Quando a gente fala de questão de saúde, realmente, cuidado da saúde, né? Para a gente ter, assim, digamos, longevidade, né? Agora, por mais cedo, né, você estava assim, cara, eu estou incomodado com meus 50, cara. Fique feliz porque você está vivendo, né? Exato. Então, mas eu acho que, assim, o que nós podemos fazer para que nós, assim, à medida que o tempo vai passando, a gente esteja melhor, né? Melhor cuidado, né, no aspecto físico, no aspecto emocional. E depois vem outros pontos, né, para quem acredita que é a questão espiritual, estar em paz consigo mesmo, com as pessoas, né, e valorizando acima de tudo o que nós temos de bom, cara, o que nós fazemos de bom. Porque às vezes a gente faz tanta coisa boa e de repente por uma coisa que a gente não funciona bem, a gente deu uma deslizada, a gente se culpa, né? E você falando dessa questão do Setembro Amarelo, tem uma questão muito importante, né? Mesmo os atletas, né, com toda uma infraestrutura, vários deles, não é uma regra, né, mas principalmente os atletas de elite, hoje já existe aí vários casos de atletas com depressão seríssima, né? Casos sérios que estão vindo à tona, saindo na mídia, atleta não só do futebol, mas de outros esportes também, submetido em função da pressão por resultados, né, questão de estresse sobre treinamento, enfim, uma infinidade de coisas. E muitas vezes, né, além dessa pressão esportiva, tem um aspecto pessoal, que você lida com, às vezes, um problema, digamos, a perda de um ente querido, por exemplo, né, muito próximo. E o impacto, né, Bruna, que isso gera numa pessoa e como lidar com isso. Então, para as pessoas entenderem, né, que a gente falou eu falei mais cedo, né, mesmo um atleta, ele não está na condição do super-herói. Ele é talvez um super-humano, né, que faz coisas diferentes que outros não fazem, né, daquela mesma forma. Ele é um humano que tem aptidões diferentes, né, para competir. Mas entender que todos nós estamos suscetíveis, né, aos problemas da vida e que quando a gente não conseguir lidar com isso sozinho, procure ajuda. Isso é fundamental.
Então, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, né, com Eu Saúde, né, toda a sua equipe, né, Bruna está aí também dando esse suporte. Tenho certeza que esse trabalho vai fazer a diferença na vida das muitas pessoas. Já está fazendo, vai fazer ainda muito mais. Sucesso. Se Deus quiser. Um beijo para vocês. Obrigado pela honra de ter vocês dois aqui para a gente conversar hoje. Obrigado.